Jesus ele vai dizer: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O que Jesus está dizendo aí? Jesus ele está nas reuniões para ali trabalhar entre nós, porque ele está em nós. Nós não precisamos juntar com um, com outro, para que ele esteja em nós. Agora, ele está dizendo que aprova a nossa reunião, está dentro da vontade dele, quando nós congregamos sob a liderança dele, a direção dele, a submissão a ele. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Aonde estiver dois ou três, ou seja, congregado ali um grupo de pessoas convertidas a ele, ele está presente. Ele está aprovando. Ele está aprovando a nossa reunião para trabalhar entre nós ali. Quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, isso fala da nossa vida submissa a Ele, buscando aprender dele, estando na direção dele, se submetido a Ele. A autoridade, quando nós estamos reunidos, não é eu, não é o irmão, não é o outro, é Ele. Tudo submisso a Ele. É nesse propósito que Jesus está dizendo, que está aonde estiver, dois ou três, reunidos no seu nome. Bem, a gente vai ver também outro texto, o escritor aos Hebreus 10, 25, ele vai dizer aos irmãos que não deixem de congregar. Vamos ver qual é o contexto desse texto, para a gente entender algo muito importante aqui. Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo... Vamos ler o 25, não. Vamos ler o anterior a ele, para a gente entender o que está sendo dito aqui dentro de qual contexto. Hebreus 10, se você começar lendo do 19, você vai entender a exortação que o escritor está dando aos irmãos para perseverar na fé. Mas essa fé em Cristo, principiada pela doutrina de Cristo, no que o Evangelho revela. Não é a fé dentro dos princípios da lei. O escritor aos Hebreus, ele vai mostrar o princípio da nossa fé para a gente viver uma vida com Deus. Não é dentro, por meio das ordenanças da lei. É por meio da fé em Cristo, por meio de Cristo. Se você parar para examinar e buscar entender qual o objetivo que o escritor aos Hebreus escreve essa carta, o conteúdo dela, o que quer falar, o que quer mostrar, o que quer orientar, o que quer ensinar. O escritor aos Hebreus, ele vai trabalhar a superioridade de Cristo, a revelação de Deus por Cristo, o novo e vivo caminho que Deus estabeleceu em Cristo. Ele vai trabalhar para mostrar para os judeus que a lei não é mais útil, nem necessário, nem ordenada para o homem chegar a Deus agora. O escritor de Deus vai falar que agora Deus colocou um novo e vivo caminho. Se você ler Hebreus 10, 19, vamos ver o que diz aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo e vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado pela morte de Cristo. É isso que o escritor está mostrando aqui aos irmãos judeus que se converteram a Cristo, mostrando que eles não tinham mais ordenança dada por Deus para cumprir e viver o ritual da lei dentro de uma vida com Deus. Não era mais por esses meios que a lei pedia. Agora no versículo 21 ele vai dizer: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora aqui a gente aprende uma coisa muito importante. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer:
tenham ousadia, irmãos, a entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pela sua vida, pela sua carne, pelo sacrifício da sua vida entregue por nós. Esse novo e vivo caminho, que agora nos leva a Deus, não é mais como era pedido no Velho Testamento, por meio de ritual, de sacrifício, de lugar, de oferenda. É isso que o escritor aos Hebreus está ensinando aqui. Ele está dizendo agora, por Jesus, nós devemos ter ousadia para ir na presença de Deus. Porque na velha aliança, ninguém poderia ir à presença de Deus, porque morria fulminado. Nem o sacerdote poderia ir. Tinha que ir uma vez por ano o sumo sacerdote. Mas antes de ir, ele tinha que oferecer pecado pelo povo e por ele. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer, nós não precisamos mais desses méritos, desses rituais que a lei pedia, desses caminhos que a lei mostrava. Nós não precisamos mais ter medo de estar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de oferenda, de ritual, de sacrifício, de expiação pelo nosso pecado. Porque agora Cristo, Ele é o novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. O sacrifício, a oferenda, todos os requisitos, as exigências que Deus pedia para o homem cumprir, foi cumprida por Cristo, para dar o acesso direto a Deus. Não precisamos de sacerdote, e ele vai dizer aqui, versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa casa de Deus agora não é mais um templo. Essa casa de Deus agora não é mais uma estrutura física onde se fazia todos os rituais, onde Deus estava ali, representado pelo objeto arca da aliança, como era estabelecido no Velho Testamento. Essa casa de Deus agora somos nós. O nosso grande sumo sacerdote não é mais um homem que fazia o intermédio do povo a Deus, que oferecia a expiação do pecado do povo para com Deus. Esse sacerdote agora é Cristo. Essa casa de Deus agora não é mais o templo. Nós temos agora um sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sacerdote ele que é Jesus. Casa de Deus que somos nós. Está em nós ele. É ele que intercede junto ao Pai por nós. É ele que faz o intermédio entre Deus e nós, os homens. Não há mais nenhum outro mediador. Não há mais necessidade de cumprir as ordenanças e a exigência para uma vida com Deus, como era pedida na velha aliança aos judeus. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai estar levando esse esclarecimento, pregando o evangelho, mostrando aos judeus que se converteram a Cristo, que eles não precisavam mais estar presos, subjugados, dentro das ordenanças e petições que a lei pedia no cerimonial da lei mosaica. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter um conhecimento muito importante que Deus nos mostra para a gente sair daquele entendimento que nos priva de Deus, que nos impede da comunhão, que nos tira da direção da liberdade que Cristo nos deu. Pois muitos estão ainda presos pelo sistema, pelas obrigações, pela vida central, entendendo que Deus encontra Deus dentro do ambiente por meio de ritual e cerimonial. A palavra de Deus vai nos mostrar a verdade que o Evangelho revela. Não precisamos mais desses meios, desses parâmetros, desses métodos, dessas ordenanças de cerimoniais e rituais para a nossa vida com Deus. Então, se você ler com atenção, buscando conhecer e aprender o que a palavra nos ensina, se você ler o livro de Hebreus, não sei se foi Paulo, não sei. Eu sempre digo o escritor, quem escreveu. Eu sei que é a palavra de Deus, está aqui. Essa carta foi escrita para instruir, orientar os irmãos judeus, os judeus que se converteram a Cristo, para que eles não ficassem mais presos nas ordenanças da lei, no sistema cerimonial do Velho Testamento, que foi estabelecida por meio de Moisés. Agora, o cristão, ele tem que viver dentro do conhecimento de Cristo,
Conhecimento esse que liberta. Conhecimento esse que dá ao homem pleno esclarecimento, plena visão do conhecimento para chegar a Deus, através de Cristo. E é isso que o escritor aos Hebreus vai aqui dizer. Agora, se você pegar o capítulo 10 de Hebreus e o versículo 25 e ficar preso só nele, você vai ficar preso nessa interpretação que é dada aí para o povo estar com a sua vida escravizada, centralizada, dentro de ambiente, cumprindo o ritual e cerimonial como se fosse judeu, como era pedido no sistema sacrificial da velha aliança. Se você ficar dentro da interpretação dada por esses homens de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, de que você não pode deixar o ambiente igreja, porque é ali que você tem que estar em Deus, buscar Deus, servir a Deus. Você vai ficar preso nisso. E eu quero dizer aqui algo para você. Eu quero relatar algo maravilhoso que aconteceu ontem. Hoje é domingo, dia 22 de julho de 2025. Eu quero relatar algo que aconteceu ontem, dia 21, sábado, à noite. Para você ver como é maravilhoso a gente estar livre do engano do sistema. Olha o que Hebreus 10, 25 vai dizer. Nós trabalhamos o contexto. Para você entender Hebreus 10, 25, você tem que ler o contexto, a partir do capítulo 10, do versículo 19. Mas o versículo 25, vamos ler a partir do versículo 23 de Hebreus 10. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar um ao outro. Não querer ser melhor nem maior do que o outro. Veja o que a Bíblia ensina. Versículo 26. Versículo 25. Não deixando a nossa. Não é aqui, não é o que você foi ensinado até hoje, é ensinado. Esse texto aqui não vai falar sobre igreja, lugar. Vamos lá. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Bem, esse texto aqui, muitos vão interpretá-lo dentro de um contexto de igreja, local, para você não deixar de estar no local, de cumprir o seu ritual local, de viver sua devoção a Deus no local, de estar buscando comunhão com os irmãos e com Deus no local. Só que o texto, Hebreus 10, 25, não está dando base, o contexto não dá base para isso. O princípio aqui não é de igreja. Quando o escritor dos Hebreus fala esse texto aqui, versículo 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos, ele não está se dirigindo dentro de um conceito de instituição de lugar, para você não deixar de estar ali, de ir para ali. Ele está falando dentro de um princípio de reunir-se, estar junto, se comunicando, comungando a fé, aonde você vai estar exortando, advertindo, estimulando um ao outro. Na vida da fé cristã, ajudando o irmão, quando vê o irmão saindo da direção do Evangelho, perdendo o ânimo, esfriando, desanimando, sendo levado por outro conceito. É para isso que nós temos que nos congregar um com o outro, para estimular. Não é para falar de cargo de igreja, de pastor de igreja, de trabalho de igreja. Não é para falar de
de coisas dentro da formalidade de igreja. Devemos congregar. Não é para assistir culto de louvor, de adoração, de testemunho, de movimento, disso, daquilo. Não é para fazer campanha, é parte do voto. O escritor aos Hebreus vai orientar os irmãos a não deixar de congregar. Ele não está orientando, não deixe de ir para a igreja, para um lugar que diz que é casa de Deus. Não é nesse sentido. O escritor aos Hebreus vai dizer, não deixando a vossa congregação, não deixando as vossas reuniões, o vosso ajuntamento, os vossos encontros, aonde nesses encontros, nesses ajuntamentos, vocês estão ali um estimulando o outro, sabendo que está perto, chegando aquele grande dia. Nós temos que nos manter firmes e ajudar um ao outro na perseverança da fé. O texto quer dizer isso. Se você trabalhar com inteligência, humildade, com a sua mente voltada para a palavra e não subjugada na interpretação de igreja, de pastor, se você colocar a sua vida guiada pela luz de Deus, você vai sair dessas mentiras, desses caminhos malditos que tira você da direção da verdade do Evangelho. Então vamos lá, cara. Quando Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. E quando o escritor aos Hebreus diz, não deixando vossa congregação, o escritor aos Hebreus está dizendo isso que Jesus falou lá. É reunir-se. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 2000, dependendo do momento, do lugar, do ambiente. A advertência aqui não é para você congregar no lugar, é para você congregar, não importa o lugar. Não deixe de se reunir com o irmão, de estar ali com o irmão, um ajudando o outro, um ademostrando o outro, e Deus trabalhando em nosso meio. É isso que a palavra nos ensina. E eu quero agora relatar algo que aconteceu ontem comigo que eu achei maravilhoso. Queria que isso fosse costume dos irmãos congregar, se juntar, independente de um local subjugado a uma regra, a uma autoridade, a uma norma, a um princípio que não é o de Deus. Isso impede a sua comunhão com Deus, você não sabe não. Mas isso impede a sua comunhão com Deus. Saiba disso. Quando você congrega e se submete a uma vida de Deus, subjugado a um ambiente, a um sistema, dentro de princípios e preceitos de homens, na autoridade eclesiástica dos homens, você é privado da liberdade cristã da vida com Deus. Ontem, eu estava congregado com 2 irmãos, tinha 3, eu e mais 2 irmãos. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele quiser botar um comentário e dizer amém, foi bênção, eles botam aí. Eu não vou expô-lo, né? Porque infelizmente eles ainda estão no sistema. Então, Deus permitiu essa conversa entre nós para a gente ver como é maravilhoso a gente congregar sob o jugo do sistema, mas congregar sob a autoridade para edificar a nossa fé entre nós, irmãos na fé. Não policiado, nem coagido, nem subjugado por nenhuma autoridade eclesiástica. Congregar sobre a autoridade de Cristo na liberdade cristã. Isso é maravilhoso, irmão. Então, ontem eu e esses 2 irmãos, nós 3, estávamos sentados em um lugar público, conversando. Meus irmãos, foi tão maravilhoso. A gente se edificou. A palavra de Deus nos ensinou. A gente saiu alegre da nossa alma, regozijado e fortalecido com o conhecimento de Deus. Irmãos, a gente passou uns 40 minutos conversando. Eu quero dizer a você, se os irmãos estiverem assistindo este vídeo e quiser confirmar, amém, fique à vontade. Também se quiser contestar, também amém. Eu estou falando do que eu senti. Eu me alegrei muito ali naquela congregação, com 2 irmãos, naquele ambiente que se reuniu ali, num lugar público ali, numa rua, sentado em um alpendre, numa mesa, conversando. Conversando do conhecimento de Cristo,
trabalhando os princípios do Evangelho. Irmãos, foi tão maravilhoso esses 40 minutos que a pessoa não precisa de essa formalidade religiosa de 2 horas desse movimento de culto dentro da igreja para viver a formalidade de apresentações. O conjunto, o coral, o grupo, o departamento, canta fulano, canta ciclano. Depois vem a palavra cheia de testemunho, cheia de conversa, e você não se edifica. Você se distrai. Você não recebe a edificação de Deus. Nesses cultos formal de igreja. É muita formalidade. É um culto mecânico. É um culto dirigido nos preceitos dos homens. E há de você se sair da bitola desse culto. Você tem que cumprir a formalidade do culto. Isso não edifica a vida de ninguém. Essas congregações, dentro desses ambientes de igreja, subjugadas na regra, no princípio, dos líderes, das autoridades de igreja, você não edifica a sua vida com Deus. Você não tem crescimento espiritual. Você se alegra, você sente satisfação, você é levado à emoção, mas no lado espiritual, você não tem edificação. Essa é a verdade. As pessoas estão confundindo edificação e crescimento na fé com a alegria de emoção, de momentos de atividade, de entretenimento, de culto de igreja. É o que as pessoas estão vivendo e presas nesses momentos, nessas sociais que são satisfatórias, onde eles vivem a satisfação dos grupos que cantam, onde eles se emocionam cantando, das atrações que eles veem, dos movimentos de poder de profecia. Você não está sendo edificado, formado no conhecimento, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para uma fé firme, firmada no Senhor. Irmãos, a Bíblia não define a congregação dos santos dentro de um ambiente. Isso tirou a nossa liberdade cristã, irmão. A gente já não se reúne mais em nome de Cristo. A reunião hoje do povo, a congregação hoje, é em nome das igrejas, é em nome dos pastores. Não, eu só posso ir para o culto da minha igreja, eu só congrego na minha igreja, eu só sigo a direção do meu pastor. Não, irmão, não. Esse preceito estabelecido, restringindo você a congregar dentro de um ambiente subjugado na regra, na norma do sistema, priva você da liberdade de Cristo, impede a comunhão dos irmãos, você fica alienado dentro de uma direção estabelecida pelo homem. Quando Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, é o ajuntamento, é a congregação dos irmãos, independente do lugar, sob a autoridade de Cristo, sob a direção de Cristo, na liberdade de Cristo, para aprender de Cristo como ele ensina, não dentro de uma bitola, não dentro de uma linha formada de pensamento doutrinário, de religião nenhuma. E eu estava nesse momento ali com os irmãos, e os irmãos gostaram e disseram, irmão Elton, vamos marcar mais encontro desse, vamos marcar para a gente se encontrar cada vez mais, assim se reunir, falar mais da palavra, aprender mais de Deus. Não, você só pode aprender de Deus, você só pode congregar numa igreja sob a autoridade de um pastor, um líder religioso, que é a autoridade de Deus para a sua vida. Você não pode congregar com os irmãos ali para poder buscar, estar edificando na fé, comungando a fé, aprendendo ali da fé, porque tem que ser feito isso numa igreja, na direção de um pastor. Isso foi colocado, irmãos, pelos homens, para tirar você da comunhão dos santos. Os santos, não de igreja, os santos em Cristo, que deve se congregar na casa, na rua, em qualquer lugar, mas congregue-se com o propósito de comungar a fé, honrar um ao outro. Dentro das congregações das igrejas, instituição, só se honra um ao outro da igreja. Nós não devemos, irmãos, se limitar, se restringir a um ministério, a um lugar, a um ambiente. A nossa vida tem que ser voltada para Cristo.
Nós devemos honrar, amar e ter comunhão com todos os que estão em Cristo, cristão na fé. Não é com os da igreja que você faz parte. Não é essa congregação que Deus está presente. Não é esse ajuntamento solene que Deus aprova. Quando Jesus diz aonde dois ou três reunidos no meu nome, Jesus não estabeleceu um lugar, uma igreja, um ambiente subjugado na autoridade do homem. Ele está falando, aonde estiver dois ou três que estejam na fé nele, subjugado a ele, buscando o conhecimento dele, se alegrando no Espírito pelo Espírito dele, ele está presente, ele está aprovando. Vocês estão entendendo isso? Então, eu estou pretendendo marcar encontros, congregações, para a gente se congregar, não é dentro de uma igreja sobre regra e norma estabelecida pelo soberano, numa praça, ou, se Deus permitir, marcar um trabalho. Aqui onde eu moro, na comunidade do Pina, Recife, Pernambuco, onde eu moro tem uma pracinha linda, aqui na minha rua, um espaço público muito bom. Eu estou pretendendo, uma vez na semana, fazer um trabalho de reunião com os irmãos, que assim queiram, para a gente edificar-se na fé, para a gente expor a nossa dúvida e buscar o esclarecimento pela luz de Deus, a palavra, para a gente motivar um ao outro, estimulando a perseverar na fé em Jesus, estando nele. Não é estar preso, subjugado a um sistema, vivendo na bitola do sistema, vivendo na interpretação do sistema. É vivendo em Cristo, irmão. Tem alguns irmãos que chegam para mim, irmão Wellington, marca aí um lugar para a gente congregar, para aprender mais, para a gente estar ali reunido, para a gente estar congregando sobre a autoridade, sobre a necessidade da nossa busca de Cristo, para a gente se edificar. É isso que eu estou pensando, irmão. Porque hoje, você que está no sistema, você tem que estar subjugado ao sistema. Você só pode congregar se for no sistema. Se você fizer uma reunião para congregar com os irmãos na sua casa, e se for outros irmãos que não seja do seu ministério, da sua instituição, o teu pastor vai saber e vai te disciplinar, vai te proibir. Porque você, dentro do sistema, é produto, propriedade do sistema. E só podem viver para Deus e fazer tudo o que for para Deus só no sistema. Centralizado no sistema. Subjugado na autoridade do líder do sistema. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ontem estava eu com esses 12 irmãos congregando na frente de uma lanchonete. Estava sentado na frente de uma lanchonete. Mas a gente começou ali, um trabalhando a palavra de Deus, outro tirando dúvida, outro colocando assunto, e a gente ali sendo ensinado pela palavra, sendo esclarecido com a palavra, sendo iluminado com a palavra. Coisa maravilhosa, irmão. E saímos dali alegre. Não precisou de ir para uma igreja passar 2 horas no culto, vivendo aquela formalidade mecânica, tudo já programado. Canta o fulano, canta o ciclano, vem um conjunto A, vem um conjunto B. É tanta atração, entretenimento, e você não se edifica com a palavra. Nós temos que congregar no propósito, no objetivo, na motivação do conhecimento de Cristo. Aprender com Ele pela palavra dEle. Não é congregar para ver o profeta. Não é congregar para ver o movimento de poder de milagre. Não é congregar para ver o poder de Deus caindo e o povo e se andando. Não é congregar para ver anjo descer, trazendo bênção e vitória. Não é congregar para viver culto de campanha e pacto de voto. Nós precisamos congregar
com o propósito, a motivação, o desejo, a sede e a fome do conhecimento de Cristo, do Evangelho, para que nós estejamos sendo alimentados da nossa fé com a instrução, com a doutrina do Evangelho. Não é para ouvir palavra de autoajuda, não é para ouvir palavra de satisfação de coisas desse mundo, é para ouvir palavra para nos estimular a fé, para nos alegrar diante da esperança daquele dia que está chegando, para nos advertir a ser prudente e fiel, para não se perder da doutrina de Cristo, apostatando da fé. Nós precisamos congregar para ser instruído, a ter cuidado, para não seguir direção de falsos profetas que estão aí dizendo que são de Deus, tirando você da direção de Cristo, privando você do senhorio de Cristo, colocando você subjugado no domínio e na autoridade deles, prendendo você centralizado nos ambientes, igreja deles. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer, não deixando vossas congregações, o diabo veio, usa os seus ministros para perverter o sentido dessa palavra, o que essa palavra está ensinando. Quando a palavra de Deus em Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixando as vossas congregações, como é costume de muitos, aí o diabo perverte o sentido dessa palavra que ela está ensinando. Aí coloca um princípio de igreja local, orientando você, fazendo você entender que você não deve deixar de estar na igreja. Submisso, praticante, devoto, consagrando tua vida, o teu viver, centralizado dentro da igreja, como se fosse para Deus. Não é isso que a palavra está ensinando. O escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos daquele novo e vivo caminho que Deus nos abriu, que não precisa mais dos rituais, dos cerimoniais, dos meios, dos caminhos que era pedido na velha aliança para os judeus. O escritor aos Hebreus está orientando os irmãos, dizendo agora, nós somos a casa de Deus. Não precisamos ir ali, aqui, naquela outra casa que diz que é de Deus. Casa de Deus somos nós. Nós agora temos um sumo sacerdote. Não precisamos ir no templo buscar mediação de nenhum sacerdote, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. É Ele que oferece sacrifício pela nossa vida. Nós não precisamos estar em templo oferecendo sacrifício, penitência, flagelo, holocausto. Nós não precisamos de nenhum ritual. Tudo isso Cristo cumpriu. Nós precisamos viver nessa fé, manter-se firme na fé. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no versículo 23 do capítulo 10. Esse contexto que nós estamos trabalhando. Do versículo 25 de Hebreus, quando o escritor adverte os irmãos a não deixar a vossa congregação. Ele não está se referindo a uma instituição, a um ambiente, um lugar físico, igreja. Não é esse sentido. Olha o versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí ele vai dizer, consideremos, irmãos, um ao outro, para nos estimularmos ao amor, às boas obras de Cristo, não boas obras de igreja. Aí no versículo 25 é onde ele vai dizer, não deixando vossas congregações, não deixando vossos encontros, vossos ajuntamentos, quando vocês se reúnem, no propósito de se reunir com outro, para aprender, para buscar, estimular mais na fé em Deus. Congregar para comungar a fé, para estimular-se um ao outro, para trabalhar a palavra num ou outro, corrigindo, exortando, advertindo. Eu vou congregar com o irmão. Congregar é se reunir, irmão. Congregar não fala de lugar, fala de ação, de reunião. Não é um lugar que é definido. É a congregação, é o ajuntamento.
a reunião. Hoje em dia, tiraram esse sentido que o texto está mostrando e colocaram o princípio de lugar. É ali que você tem que congregar. Você não pode deixar de congregar ali. Não é isso que o texto está falando, irmão. Esse princípio que hoje o povo vive, como se Deus, tira você da comunhão um com o outro, tira você da direção de Cristo, tira você da submissão e do viver para Cristo. Porque você é levado a entender que tudo tem que ser pela igreja, o lugar, o ambiente físico, que substitui o lugar de Cristo, e o povo não percebe isso, irmão. O povo não percebe isso de uma forma sutil que o diabo trabalha essa mentira de igreja ao longo dos séculos para privar o povo da comunhão com Deus, da vida com Deus, da alegria entre os irmãos na fé. Não, você só pode congregar se for na igreja. Você só pode adorar a Deus se for na igreja. Você não pode se reunir com os irmãos para falar do amor de Deus com nenhum outro irmão, em nenhum outro lugar. É só aqui na igreja. Só na autoridade do líder da igreja. Você fica preso, subjugado, como propriedade e negócio do sistema, no domínio e na autoridade do homem. Não, irmãos. Em nome de Jesus, irmão. Olha, irmão, como foi maravilhoso aquele encontro de ontem que eu tive com os irmãos. E nós ali falando, não falamos de coisa alguma a não ser da esperança do Evangelho, da verdade do Evangelho, do que Jesus nos ensina, do que Ele nos orienta a seguir. E a gente foi ali mostrando, conversando e aprendendo de Deus. E ao mesmo tempo a gente foi vendo aquilo que está sendo ensinado, que não é o que Jesus ensina. Foi 40 minutos. Muito maravilhoso. Estava ali com 2 irmãos. 40 minutos a gente passou congregado ali. Estimulando a nossa fé. Edificando a nossa fé. Falando das promessas do Evangelho, da verdade do Evangelho. Fomos edificados, corrigidos, orientados, instruídos. Não precisou estar alienado, robotizado, centralizado dentro de um ambiente de igreja. Você fica tão escravo de igreja, escute isso, que quando você não vai à igreja, você se sente separado de Deus. Você fica tão escravo de igreja que quando você não está cumprindo a formalidade de igreja, você não tem a alegria de Deus na sua vida. Sabe por que isso? Porque a sua fé, a sua vida, até agora, não está em Cristo. Porque a sua dependência de vida com Deus não é Cristo. A sua alegria de Deus não é Cristo. O seu alicerce, fundamento da vida com Deus, não é Cristo. A sua vida devota e consagrada a Deus não é Cristo. É igreja, trabalhos, atividades, compromissos, entretenimentos, obrigações. Você se sente realizado dentro dessas atividades que leva a sua mente a lhe enganar, lhe dando uma sensação de que você está em Deus, está alegre, está sentindo o gozo do céu. É só naquele momento. É só naquela hora. É só o emocional. Quando você sai dali, a tua alma continua seca, sedenta, vazia. Você continua nas trevas, na escuridão, porque não está em Cristo. Não é a igreja o local para você viver a sua vida centralizada em Deus. É Jesus. Não é a igreja um local específico, exclusivo, para você congregar. A advertência da palavra é que nós não deixamos de congregar,
não é para deixar de não estar em ambiente religioso. Você pode congregar na sua casa, numa praça, numa lanchonete, que nem ontem eu congreguei com esses dois irmãos. Que coisa maravilhosa! A gente se deteu a falar do Evangelho, a aprender de Cristo, trazendo a palavra que nos ensina, que nos esclarece. E quando a gente viu, o tempo já tinha passado. Foi tão bom que a gente fosse embora com tristeza. Queria ficar mais ali. Por quê? Porque é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer você preso, escravizado, centralizado, dentro de nenhum ambiente religioso, subjugado pela autoridade e o domínio do homem, a cumprir fardos e jugo de servidão, como se fosse para ele. O que Deus quer é que vivamos a paz, a comunhão, a fé, a esperança, um com o outro, porque é isso que a Bíblia ensina. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. A comunhão não é dentro de igreja, é quando estamos em Cristo na palavra. Uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Senhor, uma só cabeça, a quem nós temos que seguir, e um só Senhor, a quem nós temos que se submeter. É Cristo. E todos nós que estamos nesse princípio, temos comunhão um com o outro. O que Cristo quer que nós venhamos a honrar um ao outro, não a denigrir, não a falar, não a desfazer, como hoje acontece dentro das igrejas. As congregações cheias de iniquidade, é inveja, é disputa, é mentira, é abraços mentirosos, é palavra de amor mentirosa, fingida, é o povo um com raiva do outro, por causa de posição, por causa de cargo, porque o pastor não colocou ela para dirigir o ciclo de oração, porque o pastor não colocou ele para pregar no culto de domingo, porque o pastor não consagrou ele a diácono, a obreiro, e um com raiva do outro, buscando esses interesses vãs, buscando essas coisas anátemas e deixando de viver o que Cristo nos orienta a viver. A Bíblia diz: considerai, honrais uns aos outros. O amor de Cristo em nós não é restrito a um ambiente, a um culto, a um momento emocional de 2 horas para dizer eu te amo, eu te amo. O amor de Cristo em nós, ele é em todo momento, em todo lugar, independente de qualquer situação. O irmão me entristeceu, o irmão me fez mal, o irmão me denigriu, o irmão falou mal de mim, mas o que prevalece é a quem eu tenho que se submeter. Não é a mim, a minha vontade. É a Cristo que me manda perdoar, suportar, ter paciência, não guardar mágoa, nem ira, nem ódio, perdoar, abraçar, fazer o bem a quem me faz mal, amar a quem me persegue. Isso em verdade, pela verdade. Não é no fingimento dentro de igreja. O que o povo vive hoje dentro das igrejas? Hipocrisia. Hipocrisia. Hoje dentro das igrejas você está lá, todo mundo bate nas suas costas, lhe abraça. Meu irmão, eu te amo em Cristo. Quando você sai dessa igreja, acontece isso ainda? Você tem a atenção dos irmãos? Eles passam, não olham para você, te ignoram. Isso é amor de Cristo? É não. É amor fingido, de palavras, de momentos, de encontros sociais dentro de igreja. Sai do meio deles. Te converte a Cristo. Esteja em Cristo. Viva o amor verdadeiro em Cristo. Para você amar o próximo. Não dentro daquilo que ele te satisfaz. Não por meio da satisfação que ele te dá. Não porque ele é conveniente contigo. Amar o próximo. Independente se ele me agrada ou não. Se ele fala bem de mim ou não. Amar o próximo. É isso que Cristo quer de nós. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer, dando o relato da igreja, lá do tempo apostólico, os irmãos não viviam presos, congregando dentro de um ambiente. A igreja apostólica no período dos apóstolos, a igreja de Cristo no período dos apóstolos, não viviam restrita num ambiente religioso,
subjugados na autoridade eclesiástica, dentro da formalidade religiosa. A Igreja de Cristo, no período apostólico, vivia a liberdade, congregavam uns com o outro, sem a interferência do sistema religioso. Congregavam nas casas, nos lugares públicos, aonde podiam, mas congregavam sob o nome e a autoridade de Cristo. Olha o que acontece agora. A partir do século III, quando o diabo lança a mentira de Igreja de Deus pelo sistema católico romano, quando o diabo lança a mentira de casa de Deus, de autoridade de Deus, o líder da religião, quando o diabo lança a mentira de congregar na igreja, de adorar na igreja, de buscar a Deus nas igrejas, num lugar restrito, exclusivo da vida com Deus em igreja, os irmãos perderam a liberdade de Cristo, tornaram-se escravos, produto e negócio do sistema religioso romano. Sabe o que aconteceu com isso? Muitos apostataram da fé, mas teve os poucos que se manteram fiéis a Cristo e não aderiram ao sistema religioso romano, que estabeleceu a mentira de que é a igreja verdadeira de Deus. E a partir daí, irmão, surgiu esse sistema de igrejas evangélicas. É uma ramificação da influência maldita, da mentira do diabo, que foi pregada pela Igreja Católica. Aí vem agora o sistema religioso evangélico. Cada um abre uma esquina, uma casa. Cada um cria um templo de alvenaria e diz ali, casa de Deus, igreja de Deus. Venha para cá para ser de Deus. Servindo nas obrigações, cumprindo as regras, submetido à autoridade dessa igreja, que é o homem. Acabou-se. Acabou-se a liberdade cristã. Muitos cristãos tornaram-se escravos do sistema. Deixaram da liberdade em Cristo. Muitos cristãos tornaram-se submetidos no jugo da autoridade dos líderes das igrejas. Deixaram de estar na autoridade de Cristo. Muitos cristãos consagraram e dedicaram suas vidas às igrejas, nos trabalhos. Deixaram da fidelidade e da lealdade a Cristo, consagrando sua vida e seu viver pela palavra dele. Muitos cristãos se perderam de Deus, porque saíram de Cristo e foram seguir o caminho dentro das igrejas. Deixaram de ser discípulos de Cristo e foram ser discípulos do sistema religioso de igreja. Como hoje a gente vê os discípulos do sistema católico, evangélico, espírita e por aí vai. Usam o nome de Cristo, mas não estão em Cristo. Se congregam em nome de adoração a Deus, mas estão reprovados. Uma adoração vã que Deus não recebe. Vivem uma fé em nome de Jesus, mas são reprovados da fé, porque a fé não está principiada na palavra de Jesus. E você vai continuar sendo produto, escravo, negócio do sistema, preso, perdido, vivendo uma vida robotizada, mecânica, repetitiva, nas atrações, nos entendimentos, nas atividades de igreja, aonde você vive somente um momento de alegria e a tua alma continua vazia? Ou você vai se converter a Cristo? Tomar uma atitude de se voltar para a verdade e de conduzir tua vida guiada pela luz de Deus, por onde o nosso caminho deve ser conduzido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, você, amigo do sistema religioso católico romano, do sistema religioso evangélico, do sistema religioso de Mormon, do sistema religioso testemunho de Jeová, espírita, budista e qualquer sistema religioso, eu quero dar um conselho a você. Conheça a verdade e seja liberto. Examine as Escrituras para sair do erro e da mentira. Você vive dentro desse sistema religioso, buscando servir a Deus. Você é zeloso, é praticante, é devoto, consagra a tua vida e teu viver como se fosse a Deus.
Mas você está perdido de Deus, porque você não está com o entendimento por onde Deus te orienta a viver com Ele. Você está com o entendimento corrompido. Você precisa tomar a atitude que Paulo tomou depois que conheceu o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Paulo vivia a sua vida devoto, praticante, zeloso da religião farisaica. Você acha que Paulo pensava que estava servindo o diabo dentro daquela religião? Não. Paulo estava ali com o coração voltado a servir a Deus, só que ele estava na direção errada, no caminho errado, no entendimento errado, que Deus não orienta, que é o trabalho do diabo, desviar você da verdade de Deus. Mas quando Paulo conheceu a verdade, Paulo renunciou ao caminho da mentira e se converteu à verdade e passou a andar pela verdade e viver com fé e esperança na verdade e passou a pregar a verdade, que é Jesus. Não mais valor de igreja ou de religião. Meu amigo, tome essa atitude. Deus deu a oportunidade a Paulo. Deus abriu os olhos de Paulo. Deus teve um encontro com Paulo. Com você não é diferente. Você pode estar em qualquer religião. Deus está abrindo os teus olhos. Deus tem marcado um encontro contigo para te levar a verdade ao teu conhecimento. É você que está ignorando. É você que está endurecendo o coração. É você que permanece com seu amor, a tua religião, a tua vida devota. É você que está ignorando e não aceitando. O tempo que Deus está te dando para ouvir a verdade, para se converter à verdade, para verdadeiramente estar no caminho que leva você a Ele. Para quando você desta vida partir, sua alma, sua eternidade, ser dirigida com Ele para Ele. Meus amigos e irmãos, em Cristo Jesus, amigos da religião, você pode estar vivendo uma vida honesta, sincera, verdadeira no seu entendimento, ajudando as pessoas, tendo um bom testemunho, sendo íntegro e reto, como Cornélio. Cornélio, ele era íntegro, ele era reto. Ele vivia uma vida na religião em devoção a Deus. Ele tinha um bom testemunho, mas Cornélio estava perdido de Deus, sem salvação. Foi preciso Deus, Jesus, enviar Pedro para levar a Cornélio o conhecimento do Evangelho. Por onde Cornélio ia ser salvo? Foi isso que aconteceu. Leia Atos 11:14. Você vai ver esse relato. E Pedro foi levar a pregação do Evangelho para Cornélio. E Cornélio se converteu. Encontrou a salvação, porque ele teve o conhecimento da verdade. Ele saiu da vida escrava religiosa, que ele vivia adorando a Deus em vão, vivendo o sacrifício de tolo. E que você, nesta hora, tenha esse encontro com Deus, que essa verdade esteja iluminando o teu entendimento, para o teu conhecimento e para você ser liberto. Amém?